Fala, meu povo, bom dia, hein? Boa quarta-feira de futebol pra vocês. Desculpe a bagunça, eu arrumei minimamente a cama pra fazer esse vídeo pra vocês. Não vou enrolar muito não. São algumas informações, alguma análise e também alguns palpites pra vocês desses jogos de quarta-feira da Liga dos Campeões. Eu vou me ater mais a Benfica e Barcelona e também a Paris Saint-Germain, Liverpool, mas especialmente a Benfica e Barcelona. Eu já falei muito desse jogo aqui, sobre como para mim foi um mau jogo. É um jogo divertido, é um jogo entretido, para quem está assistindo é uma delícia, mas certamente não é um jogo que os técnicos saíram felizes dele, pela forma com que os times especialmente se defenderam. E eu ainda acho que nesse jogo o Barcelona nem atacou tão bem assim. Já falei sobre isso várias vezes. E eu vou mostrar algo que eu já tinha falado e também mostrado num vídeo anterior, e que o Hansi Flick tocou no assunto na entrevista coletiva prévia ao jogo, que é a capacidade do Benfica de mover com bolas longas o adversário de um lado para o outro e as imensas dificuldades que o Barcelona teve em relação a isso na partida do 5-4 aqui de Lisboa. Antes eu vou dar algumas informações sobre times. O Benfica não conta com o Di Maria e o Florentino, estão machucados, quem sabe para o jogo de volta. Não conta com o Bá e com o Manu. O Manu nem chegou a jogar contra o Barça, ele chegou no finalzinho da janela e no primeiro jogo, nos primeiros minutos dele pelo Benfica, ele se lesionou. O Bá era o lateral direito, um jogador que podia jogar também no meio, um jogador muito importante, que também está lesionado. Di Maria e o Florentino são lesões musculares e podem voltar, os outros dois lesões de joelho. O Benfica tem pendurados o Carreiras, o Coxo, o Ausnes e o Otamendi de titulares e mais o Amdouni, que é um reserva. Muitos titulares pendurados do Benfica. Tem algo que passou meio desapercebido para todo mundo nessa Liga dos Campeões, que é quem joga no playoff tem 2 jogos a mais. Tanto para fazer artilharia, para fazer números, como também para ficar suspenso para fases seguintes. E os times que estão vindo do playoffs, o Real Madrid, por exemplo, perdeu o Bellingham para o jogo contra o Atlético de Madrid, estão sofrendo, pagando o preço disso. O Guirassy está colhendo um pouco os frutos disso, né, que é artilheiro graças a gols que fez nos playoffs. O Lewandowski, que era o artilheiro da primeira fase, tem 2 jogos a menos para disputar a artilharia. Enfim, eu acho que é muito mais relevante do ponto de vista coletivo que um jogador possa ficar de fora do que os números individuais que ele possa construir na Liga dos Campeões. Então o Benfica tem esses problemas, o Barcelona não tem nenhum pendurado para o jogo, o Gavi voltou a treinar com o elenco nessa segunda-feira, mas vem de muitos dias de febre, acredito que vai jogar o Dani Olmo, que vai jogar o Frenkie de Jong, e aquele Barcelona que a gente conhece, né? Com Chesney, Condé, Pau Cubarsí, Nigo Martínez e Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Pedri e Dani Olmo, Rafinha Lamine e Robert Lewandowski. Do lado do Benfica, existe mais dúvidas. Chegou um lateral esquerdo, que pode jogar também mais avançado, que é o Dahl, um jogador sueco, não sei se fala Dahl, se fala D-A-H-L, e ele mudou a forma de jogar do Benfica nas últimas partidas. Eu não sei se eu coloquei aqui já o print screen, coloquei, que é para analisar com vocês os 2 últimos jogos do Benfica, e isso daqui para mim é importante porque muda também o posicionamento do Carreiras. Foi um jogador muito importante, eu já vou mostrar os gols do Benfica no 5-4, como o Carreiras foi importante especialmente no primeiro, mas foi para mim um dos jogadores mais destacados daquele jogo. Olha aí, no 3-0 sobre o Boa Vista, esse foi o penúltimo jogo do Benfica, o que fez o Bruno Lage. O 3 é o Carreiras, vocês estão vendo ele mais à direita, e o Samuel Dahl mais à esquerda da imagem. O Dahl ocupando muito mais a faixa lateral e o Carreiras muito mais por dentro. Nas prévias e nas escalações base, sim, para ver posicionamento, o Carreiras sai até como um terceiro zagueiro pela esquerda. A gente vê como ele se posiciona mais à frente da linha de zagueiros, como ele junta para fazer a criação por dentro, e como o time abre muito, os outros jogadores fazem a famosa amplitude, ele tem um corredor, uma avenida para correr por dentro. Pelo que eu vi do Carreiras por fora, eu não sei se eu mudaria isso, mas o Samuel Dahl fez o lado de fora nesse jogo contra o Boa Vista e o Carreiras um pouco mais por dentro. A mesma coisa aconteceu na última partida, o Benfica não jogou no final de semana, jogou no meio da semana passada contra o Braga, vitória por 1-0. Aí a gente vê o Braga foi um adversário que deu mais luta para o Benfica, então o posicionamento do Carreiras é bem mais recuado, ele está bem perto ali do 30, que é do Otamendi, o 4, que é o Antônio Silva, se eu não estou enganado. Mas ele está bem posicionado mais defensivamente, né? E a gente vê a faixa vermelha do Carreiras ali mais defensiva, e quando ele avança mais para o campo de ataque, mais por dentro. Uma faixa bem centralizada mesmo. E o Samuel Dahl bem pelo lado do campo. É uma mudança que o Bruno Lage promoveu nos 2 últimos jogos, mas que ele também não contou com o Sheldrup. Jogou com o Bruma e com o Atukoglu, se eu não estou enganado, atrás do Pavlidis, que é o 14. Então ele não contou com o Sheldrup, que é um ponta. Não sei se tendo um ponta, se ele vai colocar o Samuel Dahl por ali e vai juntar 2 jogadores pelo lado, mais o Carreiras que vem por dentro. É uma dúvida que eu tenho do que o Bruno Lage vai fazer, mas foi muito bem nesses 2 jogos.
Como não tem Florentino, ele precisa colocar mais um jogador no meio campo. Pode ser o Samuel Dá para jogar pelo meio campo, Carreiras por fora e o Sheldrick no ataque, enfim. É curioso aqui como mudou a forma de jogar de um dos principais jogadores do time nessa temporada, uma das principais revelações, embora não seja revelado pelo Benfica, mas que vem aparecendo muito bem, que é o Álvaro Carreiras e que para mim teve um papel muito importante na primeira partida. Um outro destaque individual do Benfica é o Pavlidis, 12 gols nos últimos 10 jogos. 12 gols nos últimos 10 jogos. Anteriormente, ele tinha 6 gols em 29 partidas. O ponto de inflexão do Pavlidis foi o jogo contra o Barça. Do Barcelona para frente, ele fez, contando o hat-trick no Barça, 12 gols em 10 partidas. Último jogo 1-0 no Braga, gol de Pavlidis. Vem numa fase muito boa e não existe nada pior do que enfrentar um atacante em boa fase. Porque o atacante vive de fases, de momentos, e o momento do Pavlidis é realmente muito bom. Vou mostrar para vocês como o Benfica atacou bem o Barcelona, algo que o Hans Flick disse ontem, que eu já tinha dito para vocês também, na partida do 5-4. Primeiro gol do Benfica é esse que está aí. Olha só como vem um lançamento da direita para a esquerda. Aqui eu sei que o Koundé foi muito criticado nesse jogo, mas eu acho que ele ficou muito sobrecarregado, porque ele está correndo junto do Sheldrick. O Sheldrick está no que se diz na linguagem mais técnica, né? Assim, no tatiquês. O Sheldrick está fixando o Koundé. E aí tá aqui o Carreiras completamente sozinho. Pô, é culpa do Lamine Yamal? Mais ou menos. Porque no Barcelona, muitas vezes, os pontas marcam os zagueiros. E o Lamine Yamal tá no Otamendi lá em cima. O Pedri faz a pressão no passe. O Rafinha sai do Antônio Silva para fechar também o passe por aqui. Lewandowski marca Casador um pouco mais por dentro. Tava mais ou menos cada um no seu mesmo. Na verdade, é o Lewandowski e o Gavi mais avançado. É o Gavi que tá no círculo central. E o Casador, como normalmente ele faz, ele se mete entre os zagueiros. Teve um pequeno erro aí porque sobrou o Carreiras. O normal seria que tivesse algum jogador por ali, poderia ser o Gavi, por exemplo, ou poderia ser o Koundé marcando o Carreiras e o Gavi que ficasse no Sheldrick. O certo é que como o Benfica gira para um lado para o outro o seu adversário, ele gera isso daqui. Quando o Carreiras vai cruzar, o Koundé já foi nele, o Ronald Araújo já foi no Sheldrick e o Paco Barsi está chegando, mas não chega no Pavlidis. E aí o Pavlidis finaliza, o Paco Barsi não consegue se antecipar, chega lento na jogada e o Benfica faz o 1-0. O segundo gol do Benfica, aqui tem um erro mais claro do Barcelona, o Otamendi lança a bola com completa liberdade, tem que ter mais pressão em quem está lançando, a defesa do Barça bem alta. O Baldé não está bem posicionado nesse momento para correr, olha como lá em cima o Aktürkoğlu já está com o corpo projetado para frente para correr e o Baldé está projetado para o outro lado, até que gira e corre, mas aqui o erro é do Chesney, porque o Baldé chegaria na bola no final das contas. Mas o Benfica mais uma vez, zagueiro pela esquerda, lançando pela direita para tentar fazer diagonais e mover o Barcelona de um lado para o outro. Terceiro gol do Benfica, uma bola recuperada na frente, depois que gera o pênalti, não vou analisar porque não é essa situação aqui. E o quarto gol do Benfica, construção pelo lado esquerdo da defesa do Barcelona. O Baldé está emparelhado aqui, eu acho que é o Aktürkoğlu que está com ele. A bola vem para o lado direito, um cruzamento muito rápido para o lado esquerdo do ataque do Benfica. O Koundé não chega a tempo, e aí quando chega a marcação, o Barcelona está meio bagunçado, meio desesperado. E o Ronald Araújo coloca a bola para dentro. Essa capacidade do Benfica de girar a bola de um lado para o outro foi muito danosa ao Barcelona na primeira partida. O Benfica gosta de fazer isso, tem jogadores muito intensos e que dobram pelos lados e que fez isso muito bem no 4-2. Eu acho que o erro do Benfica foi não fazer mais vezes. Depois do 4-2 o time se fechou muito na defesa e só teve aquela chance do Di Maria e o possível pênalti, para mim não é, do Leandro Barreiro aos 50 da segunda etapa. Mas o Hans Flick falou ontem na entrevista sobre essa capacidade do Benfica de transicionar bem e de girar a bola de um lado para o outro. Então acho que ele percebeu a mesma coisa que eu já tinha percebido e falado aqui num vídeo anterior, que pode ser muito danoso. Do lado do Barcelona, eu já falo aqui bastante sobre o Barça, né? 124 gols em 40 jogos na temporada, é o melhor ataque da Europa, a melhor média de gols do Barcelona dos últimos 65 anos. 1958, 59 foi a última vez que o Barcelona teve uma média de gols tão boa. Todos os atacantes do Barcelona já têm desempenho melhor do que as melhores temporadas dele pelo Barça. Lewandowski, que chegou a 34 gols no final de semana, a melhor temporada dele no Barça foi a primeira que ele fez, 33. O Rafinha já tem 24 gols, ele tinha feito 10 em uma e 11 na outra. Ele já tem mais gols essa temporada do que nas duas últimas e as duas dele somadas. E o Lamine Yamal também já tem 26 participações em gols. Na temporada passada, que foi a primeira dele, ele tinha 14. O Lamine está quase dobrando já o número de participações em gols dele em relação à temporada passada. Algo que chama a atenção de diferente de números do Barcelona, o Rafinha tem 12 participações em gols nesta Champions, 8 gols, 4 assistências. Ele está a um gol de empatar com o Kaká
em 2006 e 2007 com 13 participações, e a 5 gols do Roberto Firmino em 2017 e 2018 com 17 participações em gols em Liga dos Campeões. São os brasileiros que de mais gols contribuíram em uma única edição. O Neymar, por exemplo, foi artilheiro do lado do Messi e do Cristiano Ronaldo em 2015, com 10 gols marcados, mas não tem contabilizada nenhuma assistência para o Neymar, segundo os dados da Opta, naquela temporada. Então ele contribuiu com 10 gols. Curioso, né? Que o Rafinha tenha 12 e pode se tornar aí, dependendo de como o Barça e ele vão nessa Liga dos Campeões, até duvido que contra o Benfica participar de 5 gols, mas pode ser, nos 2 confrontos. Se o Barcelona cair, acho muito difícil que ele chegue no Firmino, mas caso o Barcelona vá avançando, ele pode se tornar o brasileiro com mais participações em gols em uma única edição da Liga dos Campeões. É uma temporada superlativa, uma muito boa temporada do Rafinha. Deve jogar o Dani Olmo e não o Gavi. O Gavi jogou a partida do 5-4 e ontem o Hans Flick também disse algo interessante, que é a diferença do que ele espera de um e do outro. Que o Gavi não gosta de jogar de camisa 10, que ele prefere uma outra posição. Eu também acho que o Gavi é muito mais um meia para fazer a chegada da bola à frente do que o último meia atrás do atacante. Isso é muito mais o Dani Olmo. Trabalhar naqueles espaços curtinhos, levantar a cabeça como ele levantou pro gol do Gerard Martin no final de semana, aquele drible curto e a finalização que ele fez o gol contra o Las Palmas. O Gavi não faz esse tipo de coisa, mas o Gavi é um coração com pernas, corre como ninguém, pressiona mais do que todo mundo. Então cada um dá uma coisa diferente e dependendo do jogo o Hans Flick quer uma coisa ou outra. Como o Gavi está saindo de uma gripe, imagino que vai jogar o Dani Olmo e o Gavi vai ficar no banco, quem sabe por alguns minutos que o Barça precise pressionar mais. No 5-4 o Barcelona fez algo inédito nessa temporada, que foi nos minutos finais para buscar o resultado. 3 zagueiros, Firmino de um lado, Lamine por outro, Rafinha, Lewandowski e Ferran por dentro, com Pedro e Frenkie de Jong como os 2 volantes. Era um 3-2-5 do Barça, realmente com 5 atacantes e pernas para que te quero. Depois do 4-4 até sai o Lamine e o time volta a ser um pouco mais defensivo e sai o gol do Rafinha no 5-4. Vamos ver se vai ser necessário. Duvido que hoje seja necessário. É mais provável que se esteja numa situação para a partida de volta. Dicas desse jogo para vocês, meu povo. Anytime do Pavlidis. O cara tá em ótima fase, não podia ser diferente. E aqui, vitória do Barça ou não derrota do Benfica tem o mesmo valor, cerca de 1,9. O que vocês acham? Eu acho que o Barcelona é favorito para ganhar, tá? Acho que vai sofrer, que vai ser difícil. Uma vitória do Barcelona por mais de um gol de diferença me surpreende, mas eu acho que o Barcelona é favorito para vencer, sofrendo, mas é favorito para vencer contra o Benfica. Ganhar 2 vezes aqui numa mesma temporada é muito difícil, tá? Estatisticamente, conseguir 2 vitórias sobre o Benfica na Luz numa temporada só, se já ganhou uma, é muito provável que você não ganhe a segunda partida que joga aqui. Mas a fase que o Barcelona vem, como ele vem jogando, eu acho que isso pode acontecer. Curiosamente, depois daquele jogo, o Benfica tem 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Barcelona tem 7 vitórias e 2 empates, depois daquele confronto entre as 2 equipes. Virando página, eu vou deixar Liverpool, Paris Saint-Germain por último, simplesmente porque ficou por último na minha lista, tá? Não é bait não para vocês. Eu vou falar de Feyenoord e Inter de Milão. O Feyenoord é só o 4º colocado no campeonato holandês. A Inter é a líder na Itália, mas nessa temporada falha nos jogos grandes. A Inter de Milão não venceu o Juventus, Milan ou Napoli nessa temporada italiana. Não ganhou de nenhum desses 3. E já jogou contra o Milan em Supercopa e no campeonato italiano. Contra a Juventus jogou 2 vezes no campeonato italiano, um 4-4 e um 0-1. Contra o Napoli, 2 empates. O último empate, inclusive, agora no final de semana, né, que estava vencendo até o finalzinho e tomou o empate aos 43 do segundo tempo. Foi na semana passada. A Inter só tem 5 gols marcados nos últimos 6 jogos. É um momento ruim da Inter de Milão. Só um gol do Lautaro, inclusive, nessa sequência de 6 partidas. Não vai contar nem com o Di Marco, nem com o Carlos Augusto, que é o brasileiro que normalmente joga no lugar do Di Marco nessa partida. Os 2 machucados estão fora. O Bastoni, que é um zagueiro pela esquerda, para mim é um zagueiraço e de muito boa chegada à frente também, vai jogar mais avançado como ala nessa partida contra o Feyenoord. Aqui eu acho que o jogo vai ser mais amarrado. O Feyenoord gosta mais de contra-atacar, acho que a Inter não vai atacar muito, vai ser um jogo mais amarradinho. Muitos jogos da Inter de Milão nessa Champions têm sido mais amarrados. Menos 2,5 gols tem uma cotação de mais ou menos 2 lá na KTO. É a dica que eu dou para vocês que não saem mais do que 2 gols nesse jogo, no máximo 2 gols nessa partida entre Feyenoord e Inter. Acho que a Inter é favorita para vencer, mas não está tendo tanto valor assim, porque está todo mundo achando isso também. Aqui eu acho que o pulo do gato, menos de 2,5 gols. Acho que esses problemas ofensivos da Inter nas últimas partidas, somado ao desfalque da ala esquerda e ao que o Feyenoord eu acho que vai tentar chegar vivo a Milão, então também não vai se expor muito, é um time mais de contra-atacar, convidam a pensar que não é um jogo de muitos gols.
Assim como eu achava isso contra PSV e Arsenal. Deu no que deu. Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. São 3 partidas nessa temporada. Uma vitória do Leverkusen na Copa da Alemanha, né, que é a Pokal. Mas aqui tem algo que é... O Neuer foi expulso com 15 minutos, então para termos de avaliação do jogo fica muito deslocado da realidade de um jogo 11 contra 11. Eu vou pegar aqui como base a grande diferença dos 2 jogos entre essas equipes no campeonato alemão. Que jogaram 11 contra 11, foram 2 empates, um 1-1 no primeiro turno e um 0-0 recentemente. O jogo do primeiro turno foi em 28 de setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tem 5 meses e uma semana que esse jogo aconteceu, então ele já está mais deslocado da realidade. Nesse jogo, foi um empate por 1-1 que o Bayern de Munique mereceu a vitória, foi talvez o grande jogo do Bayern nessa temporada até aqui. 18 finalizações do Bayern contra 3 do Leverkusen. Uma é o gol. Tem uma finalização do Leverkusen de trás do meio campo, que o Neuer está meio adiantado e alguém tenta pegar ele de trás do meio campo. E tem mais uma finalização do Leverkusen que eu nem lembro qual é. Mas assim, basicamente só fez o gol o Leverkusen. Gols esperados, 1.32 do Bayern, 0.07 do Leverkusen. E ainda assim conseguiu fazer um gol. O Bayern teve 69% de posse de bola nesse jogo, 31% do Leverkusen. Para mim, nestes confrontos, a posse de bola costuma realmente interferir, porque os dois times gostam de controlar. Então, se um time teve 70% da posse de bola, porque o Leverkusen... O normal é que tenha se sentido muito desconfortável. Tem o 3-0 do Leverkusen sobre o Bayern, que é contra-atacando. Mas quando você olha o retângulo verde ali, você vê que o Leverkusen nesse jogo não queria dar a bola para o Bayern e ficar atrás e contra-atacar, porque não conseguiu fazer isso. Então, neste caso aqui, para mim, posse de bola é um parâmetro importante. No jogo do retorno, que tem 3 semanas, foi em 15 de fevereiro, é uma partida completamente diferente. É um atropelo do Bayer Leverkusen que termina sem gols. 15 finalizações do Leverkusen contra 2 do Bayern, 2.19 de XG, né? Probabilidades de gols do Leverkusen por 0,05 do Bayern de Munique, que não acertou o alvo. 56% de bola do Leverkusen, 44% do Bayern, aqui eu acho mais ok. Mas a gente sai de um jogo do turno de 18 finalizações do Bayern em Munique contra 3 do Leverkusen para um jogo do retorno de 15 finalizações do Leverkusen contra 2 do Bayern. 2 jogos muito diferentes aqui. E o último deles tem 3 semanas. Servem mais como base, porém o jogo foi em Leverkusen, o jogo não foi em Munique. Harry Kane é o grande jogador individual do Bayern de Munique, 29 gols, 8 assistências nessa temporada. Está a 4 jogos sem marcar. Não está 100%, mas na sexta-feira o Bayern de Munique jogou contra o Stuttgart, ele jogou os 90 minutos, não marcou, tomou um cartãozinho amarelo, mas está recuperado, dá para jogar 90 minutos contra o Bayern Leverkusen. Que ambos marcam tá a 1,75 aproximadamente, eu gosto, eu acho que é mais normal aqui que saiam gols do que esse 0-0 que a gente teve há poucas semanas. A vitória do Bayern está valendo 1,7, a vitória do Leverkusen cerca de 2. Empate ou Leverkusen. O Leverkusen não perca o jogo cerca de 2. Aqui eu acho que é bem difícil mesmo um prognóstico se o Bayern ganha ou se o Bayern não ganha. Se o Leverkusen ganha é realmente menos provável. Mas se o Bayern ganha ou se o Bayern não ganha. Eu acho que o Bayern de Munique vai vencer esse jogo. Embora não tenha jogado bem contra o Celtic, não venha jogando bem na Liga dos Campeões, tomou 3-0 do Feyenoord, tomou o 4-1 do Barcelona. Os jogos grandes do Bayern são bem abaixo nessa temporada. Contra o Celtic nem era para ser considerado um jogo grande. Acabou virando mais um drama. Mas ainda acho que em casa, hierarquia, esse tipo de coisa pode contar. É o primeiro confronto europeu entre as duas equipes, inclusive, só se enfrentaram em competições domésticas. Eu acho que o Bayern de Munique vai ganhar. 1,7. Não chega a ser igual eu falei ontem, né? Bom, um Real Madrid na Liga dos Campeões em casa, pagar mais de 1,8 no Real Madrid para mim é uma falta de respeito. Acabou vencendo o Real Madrid, então aquela lá deu certo. 1,7 é menos falta de respeito, mas ainda assim acho um bom valor para o Bayern jogando em casa. O último jogo, para mim, é um jogo muito interessante, que eu queria muito assistir. Vou estar, infelizmente, em Benfica e Barcelona. Infelizmente que seja no mesmo horário. Paris Saint-Germain e Liverpool. E antes, muita gente pergunta, por que a UEFA coloca jogos no mesmo horário? Porque as torcidas locais não estão tão interessadas assim, né? A torcida do Benfica e do Barcelona está interessada em Benfica e Barcelona, e a do Paris Saint-Germain e Liverpool em Paris Saint-Germain e Liverpool. A de Bayern e Bayer Leverkusen em Bayern e Bayer Leverkusen. As torcidas locais são as maiores consumidoras. Por mais que a Liga dos Campeões no Brasil, no mercado asiático, norte-americano seja uma grande coisa, o mercado europeu da Liga dos Campeões é muito forte. E é claro que os países locais e os torcedores locais são agraciados com os jogos no horário prime para que eles possam assistir da melhor forma possível, que não seja no horário alternativo, muito cedo, muito tarde. Até tem isso, né, com o horário de mais cedo, até as oitavas de final. Mas o normal é que todos os torcedores locais, e não os torcedores internacionais que assistem de uma forma mais neutra, por assim dizer, estão esperando só espetáculo,
que possam assistir. Até porque em meio de semana também tem menos margem, né? No final de semana dá pra você colocar um jogo às 3 da tarde, um jogo às 5, um jogo às 9 da noite. No final de semana é mais difícil que isso aconteça. É água, tá, meu povo? De PSG e Liverpool, gente, é o seguinte. Eu sei que o Paris Saint-Germain joga a Liga Francesa, que ela é muito mais fraca, só que o que o Paris Saint-Germain tem feito nessa temporada, e especialmente de dezembro pra cá, é de chamar atenção, porque todo ano ele joga o Campeonato Francês, mas nem todo ano ele consegue os números que ele está conseguindo, e repito, especialmente de dezembro pra cá. Olha só esse recorte. 20 jogos, desde aquela vitória contra o Sturm Graz, que o Paris Saint-Germain ali teve uma vida para as últimas 2 rodadas da Champions. Depois daquilo ali, são 20 partidas com 19 vitórias e um empate do PSG. Jogou contra time Champions 9 vezes. E eu nem vou contar o Sturm Graz aqui, tá? Porque Sturm Graz, estou contando depois daquilo. 9 jogos contra times Champions. 3 vitórias sobre o Mônaco, acumulando um 9-3. Fez 4-2 no Manchester City, fez 4-1 no Stuttgart. 3 vitórias sobre o Brest, acumulando um 15-2 no Brest. E no final de semana fez 4-1 para cima do Lille. Contra times Champions, nesse recorte, são 9 jogos de dezembro para cá, contra times Champions, porque eu sei que a Liga Francesa é fraca, mas tem times Champions até hoje vivos aí nas oitavas de final e tinha mais 2 no playoff. 9 vitórias, 36 gols marcados e 9 contras contra equipes de Liga dos Campeões de 3 meses para cá. Nessa sequência de dezembro para cá, o Dembélé fez 21 gols. Antes, até dezembro, ele tinha 5. Então sim, o Paris Saint-Germain está crescendo, ele está sendo mais testado, e ele está sendo testado e aprovado com louvor. Ele tem uma média de 4 gols por jogo contra time Champions, gente, em 9 partidas. Por mais que muitos deles sejam franceses, mas aqui tem Manchester City e Stuttgart que ele fez 4-1 e 4-2. E se quiser voltar no Sturm Graz, tem mais um 3-0 ali de lambuja. Então sim, esse time está crescendo, sim é uma pedra no sapato do Liverpool, e sim também a gente precisa ver mais testes desse Paris Saint-Germain, e contra o Liverpool é talvez o maior deles. Nessa temporada, Liverpool e Barcelona, então, o Real Madrid está crescendo em jogos decisivos, são os grandes times da temporada, e para mim é um jogo muito interessante. O Liverpool fora de casa na temporada, 23 jogos, 15 vitórias, 3 empates, 15 vitórias, 3 derrotas e 5 empates. Nos últimos 10 jogos fora de casa, só venceu 4. Perdeu para o PSV e para o Plymouth, com o time reserva. E além disso, tem alguns tropeços fora de casa. Não é um super momento do Liverpool, mas é claro que aqui tem 2 jogos com o time reserva, que não vale absolutamente nada para análise, simplesmente para estatística, porque não é o time reserva que vai jogar. Mohamed Salah, 30 gols, 22 assistências na temporada, participou de 52 gols. O Rafinha, por exemplo, participou de 40 no Barcelona. O Salah tem 12 participações de gols a mais do que o Rafinha na temporada. 39 partidas do Mohamed Salah, que além de tudo é uma certeza física, né, que vai estar, porque tá sempre jogando. Ele participa de um gol a cada 63 minutos da temporada do Liverpool. Anytime do Salah aqui, né? Já dou uma dica fácil para vocês. Eu cheguei a dar dica dos outros jogos também. Sim. 2 questões táticas aqui. Eu tô vendo muitas prévias com o Nuno Mendes na lateral esquerda do PSG. Eu tenho as minhas dúvidas se vai jogar Nuno Mendes ou Lucas Hernandes. O lateral esquerdo do Paris Saint-Germain é emparelhado com o ponta direita do Liverpool, que é o Mohamed Salah. Contra o Stuttgart, por exemplo, eu vi, acho que é mais algum outro jogo, que jogou Lucas Hernandes, Pátio e Marquinhos, e o time se atacava com 3 jogadores sempre atrás. O Hakimi se juntava aos meio-campistas, os atacantes muito abertos e um atacante muito móvel, normalmente para atrapalhar um zagueiro que fizesse o ataque ao ponta do Paris Saint-Germain. Por exemplo, quando a bola vai para a esquerda, se está por lá o Barcola, o Dembélé, que é o atacante central, ele se junta também à esquerda para sobrecarregar os defensores por ali e abrir um espaço para o Désiré Doué, por exemplo, por dentro. Então, é a movimentação do trio, mas especialmente dessa peça central de um lado para o outro, para sobrecarregar defensores por ali, e com o Hakimi muito mais por dentro do que pela ponta, como ele normalmente jogava, se juntando a João Neves, a Vitinha, a Fabian Ruiz, para serem mais meio-campistas e pernas para que te quero pelos lados, com o Lucas Hernandes segurando a barra na defesa, porque o Nuno Mendes também é um lateral mais ofensivo, com Pátio e com Marquinhos. Eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Quem sou eu para saber alguma coisa de Paris Saint-Germain? Eu tô vendo as prévias com o Nuno Mendes, mas eu imagino que pelo desenho do jogo, o Luiz Henrique vai colocar o Lucas Hernandes, a não ser que ele não esteja 100%. E do lado do Liverpool, vale todo esse discurso também, que não sei nada sobre o Liverpool, eu tô vendo nas prévias que o Gakpo vai jogar no ataque com o Luiz Dias e com o Mohamed Salah, mas eu já vi em outros momentos, especialmente em jogos que o Liverpool ia contra-atacar mais, por exemplo, contra o Manchester City,
que o Gakpo saiu do time, entrou o Curtis Jones para ter um meio-campista a mais, um pouco mais de controle no meio, que o adversário tenha menos domínio do meio-campo, e que jogue Salah de um lado, Luiz Dias do outro, com Szoboszlai e Curtis Jones chegando de segunda linha para uma defesa mais aberta. O gol, inclusive, contra o Manchester City do Szoboszlai sai numa jogada dessas, né? Bola longa para o Salah, a defesa do Manchester City corre para dentro do gol para tentar evitar o pior, passe para o Szoboszlai em segunda linha. Então eu acho que vai jogar Curtis Jones no lugar do Gakpo, ou pelo menos é isso que eu faria, pensando que o Paris Saint-Germain quer ter domínio do meio-campo, que o Paris Saint-Germain vai pressionar muito, acho mais interessante que o Liverpool tenha mais um jogador no meio-campo para ter mais homens livres, para fazer passes para os jogadores da frente, sair da pressão do Paris Saint-Germain e atacar as costas da defesa do PSG. Quanto mais jogadores você tiver livres no meio para receber bola, mais fácil é de lançar essa bola lá para frente. Então eu nem imagino que aqui vai ser um jogo de muito contra-ataque do Liverpool, que também pode ser, mas principalmente do Paris Saint-Germain querer pressionar e o Liverpool sair da pressão do Paris Saint-Germain. Duvido muito que o Paris Saint-Germain vai fazer uma pressão frouxa, mais ou menos, que vai esperar atrás. Isso não é nada a cara do Luiz Henrique. Pressionar, pressionar, pressionar. Quando tiver a bola, ter mais paciência para atacar o Paris Saint-Germain para evitar perdas. Mas eu acho que o Liverpool vai ser mais perigoso quando o Paris Saint-Germain estiver pressionando ele para recuperar a bola do que exatamente que o Liverpool vai recuperar muitas bolas para correr em contra-ataque. E aí, para isso, um meio-campista a mais pode fazer toda a diferença. Você deixa os 3 zagueiros do Paris Saint-Germain com 2 atacantes, um terceiro zagueiro sem muita função na sobra, só que tem 2 meio-campistas do Liverpool prontinhos para chegar lá na frente para fazer um 4 contra 3. Eu acho que o desenho do jogo vai mais ou menos por aí. Mohamed Salah marcando anytime tá uma cotação cerca de 2. Eu adoro. E aqui eu acho que o Paris Saint-Germain vai ganhar, tá? O momento do Paris Saint-Germain é muito bom, o jogo é em casa, o Paris Saint-Germain sabe que o jogo dele é esse. Eu acho que o Paris Saint-Germain ganha. Tá pagando cerca de 2,5. É a dica que eu dou para vocês. Vitória do Paris Saint-Germain e anytime do Mohamed Salah. É isso, meu povo, de prévia, de quase meia hora de prévia para vocês dessas 4 partidas de Liga dos Campeões. Aqui o mais importante de tudo, gente, eu acho que são as informações e a análise que eu trago. As dicas são só para brincar mesmo. Eu brinco com R$10, R$5. É só uma brincadeira para vocês fazerem. Não é para levar as dicas a ferro e fogo, evidentemente, pelo amor de Deus. E ainda mais se você for menor de idade, é para não levar para lado nenhum. Não é para você. Mas, enfim, é isso daqui. Eu volto depois de Benfica e Barcelona analisando o que promete ser um grande jogo de futebol. Vamos torcer para que seja mesmo. Valeu, gente. Boa quarta-feira de futebol para vocês. Dá um like aqui se você chegou até 27 minutos de conteúdo. E até mais. Tchau, tchau.